Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida, que Deus abençoe você poderosamente. Agora eu quero falar de uma oferta bem interessante, que é a oferta para saber o meu destino. Você pode dizer assim, pastor, mas isso não é o que fazem no ocultismo, ou isso não é o que fazem às vezes até mesmo em feitiçaria e macumbaria. A pessoa vai e leva uma oferta para saber qual vai ser o seu futuro. A Bíblia vai dizer muito claro em Samuel que os profetas antigamente era chamado de vidente. Então, quem copiou a questão do vidente foi o inimigo, mas isso era de Deus, tá? Toda essa situação, quando a pessoa dizia assim, eu vou num profeta, ele falava, eu vou no nenhum vidente. Ele ia numa pessoa para saber qual era o destino, para saber qual era o direcionamento que deveria tomar. Então, eles não iam num profeta de mão vazia, ok? Agora, essa oferta aqui, a Bíblia diz em que o Eliseu era um homem muito usado por Deus. E o texto vai dizer em 2 Reis, capítulo 8, versículo 12, do versículo, capítulo 8, do versículo 8 a 12. Diz assim: Então disse o rei a Azael: Toma um presente na tua mão e vai ao encontrar o homem de Deus e é, pergunta ele ao Senhor, dizendo: Hei de sarar ou dessa doença? Foi, pois, Israel encontrar-se com ele e tomou-se um presente na sua mão, a saber, tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados. E pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, lhe enviou-te a ti a dizer: Sararei dessa doença? Eliseu disse: Vai, e disse que certamente não sarará, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou-se à vista que ficou os olhos nele, e envergonhado e chorou aquele homem de Deus. Olha só que interessante. O texto aqui está dizendo muito claro que Eliseu estava dizendo: olha, ele não vai escapar, ele vai morrer. Ele vai morrer e eu vejo que você será o rei daquele lugar. Aquele rei da Síria, ficou sabendo que Eliseu estava na região de Damasco e mandou um presente de 40 camelos carregado do melhor que havia em Damasco, simplesmente para saber o destino dele. Se ele ia viver ou se ele ia morrer. Com aquela oferta que ele deu para Eliseu, deixaria naquela época qualquer uma pessoa rica. Imagina 40 camelos carregados do melhor que há na terra. Então, é ouro, prata, as pedras preciosas, roupa, especiarias, são 40 camelos carregados do melhor. Então, é muita coisa. Um rei, quando ele queria consultar algo com um profeta, nunca ia fazer uma consulta de mão vazia. Por que muitas vezes você vai num profeta, vai num homem de Deus e você tem que ir de mão vazia? Eu sei por que é. Porque muitos dos profetas hoje estão se corrompendo. Ou seja, se levam uma grande oferta, eles querem profetizar, não é uma vez, é todos os dias. Não, você é homem de Deus, vai dar certo, o cara está em adultério, está em prostituição, está correndo tudo mal, e a pessoa dizendo, não, vai dar certo, por causa das ofertas, porque o coração já se acendeu a isso. Mas os homens de Deus não eram assim antigamente. Porque uma vez, Naamã foi dar uma oferta para Eliseu, Eliseu não aceitou. E vou dizer para você, era uma oferta altíssima, muito alta. Estou falando de uma oferta milionária que um comandante do exército levou para Eliseu. Eliseu não aceitou porque era de um leproso. Mas aqui era de um rei. E o Eliseu recebe essa oferta de um rei para saber o destino. E disse para ele, mande dizer que ele vai viver, mas certamente ele morrerá. Então ele não vai sair desse lugar, porque eu vejo que você vai o matar. Então ele dá dois destinos, e você será o rei desse lugar. Por quê? Porque está dando um destino à morte. Ele está dizendo um caminho que vai acontecer na vida daquele rei e que aquele que está buscando a resposta é que vai se tornar rei. Então, e por causa da honra, ele vai dando um destino do que vai acontecer. Ele começou a chorar, o profeta Eliseu começou a chorar, porque ele viu que aquele rei, que aquele homem
que foi buscar a resposta, ele ia virar um assassino naquele dia, ia ser muito mal para o povo de Israel. Então Eliseu chorou e relatou para ele isso. E exatamente como o profeta falou, aconteceu. Então, se você conhece um homem de Deus que não se vende, eu sei que está raro, vá até esse homem de Deus, leva uma oferta de amor e carinho, graça, de reconhecimento, pede uma oração. E se esse profeta se ceder pelo ouro e pela prata, sai fora. Ele não é um homem de Deus, mas nada menos do que um mercenário. É difícil, mas essa é a realidade. Então, oferta para saber o meu destino. Existe? Existe. Inclusive, Saul praticou ela, que queria saber um destino das jumentas do pai. Então, você não pode ficar sem participar desse tipo de oferta, porque esse tipo de oferta te projeta a vida. Mas se você não tomar cuidado, esse tipo de oferta também pode fracassar, tá bom? Toma uma decisão, mas se uma decisão sensata, sabendo se o profeta realmente é um profeta de Deus. Sendo de Deus, pode ofertar, porque esse é um princípio estabelecido pelo próprio Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo.